Em julho de 2026, o governo americano fez uma coisa que pouca gente esperava. Renovou por mais um ano uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. Mas repara no motivo que eles deram dessa vez. Não foi mais só sobre um ex-presidente sendo julgado. Foi sobre censura, sobre bloqueio de conteúdo digital, sobre o que os Estados Unidos chamaram oficialmente de ameaça vinda das próprias instituições brasileiras. Isso não é briga de vizinho, é o sintoma de uma guerra muito maior. Uma guerra que não usa mísseis nem tanques. Uma guerra pela alma do Brasil e por qual lado do mundo esse país vai pertencer daqui para frente. E é exatamente esse tipo de guerra que a gente vem aqui destrinchar, no Gustavo Santos, Análises e Ensaios. Existe uma guerra mundial acontecendo agora, mas ela não é travada com mísseis e tanques. É uma guerra silenciosa, invisível, pelo futuro da humanidade. Um confronto que vai definir como nossos filhos e netos vão viver. O campo de batalha é a mente, a cultura, a alma das nações. De um lado está um mundo ocidental que conhecemos, liderado pelos Estados Unidos, que, com todos os defeitos, ainda se baseia na promessa da liberdade individual, no direito de buscar a própria felicidade e de questionar o poder. Do outro lado, ergue-se uma nova e poderosa aliança, comandada pela China e pela Rússia, oferecendo uma visão de mundo radicalmente diferente. Um futuro de controle coletivo, de autoridade centralizada, de um Estado que dita não só as leis, mas o que você deve pensar e sentir. O que está em jogo é a escolha entre dois destinos para o mundo. Um onde o indivíduo é o centro, e outro onde o indivíduo é só uma peça a serviço do coletivo. Muita gente pode achar que essa briga de gigantes está longe da nossa realidade. Estão enganados. O Brasil se tornou um dos campos de batalha mais importantes dessa guerra silenciosa. A polarização, o caos político, os ataques às nossas liberdades que a gente vê todos os dias, isso não é acaso. Não é só disputa de poder entre políticos locais. É o reflexo direto dessa batalha global, acontecendo dentro das nossas fronteiras. E a pergunta que essa análise busca responder é: como essa disputa mundial está na prática operando aqui dentro, nos nossos tribunais, nas escolas dos nossos filhos e na forma como o poder em Brasília está tentando moldar nosso futuro? A tese central é direta e alarmante. O Brasil está silenciosamente virando as costas para seus valores ocidentais de liberdade, para ser cooptado pela esfera de poder da China e da Rússia. Não é uma aliança econômica qualquer. É uma colonização de valores. E essa colonização não acontece com exércitos. Acontece com ideias, que agem como cavalos de Troia dentro do nosso sistema de justiça, nas leis que são propostas, no modelo de cidadão que o Estado quer criar. É um projeto que busca substituir o ideal de liberdade individual pela submissão ao coletivo. Uma ameaça direta ao direito mais fundamental que a gente tem, o de ser dono da própria vida. Para provar esse ponto, essa análise vai te levar numa jornada clara e direta. Primeiro, a gente vai entender as regras do jogo. O que realmente diferencia a visão de mundo ocidental do modelo autoritário chinês e russo, e por que eles são incompatíveis. Depois, vamos mostrar como essas ideias estrangeiras
já estão sendo aplicadas na prática aqui no Brasil, usando o Plano para a Educação das Nossas Crianças como exemplo. Em seguida, vamos conectar os pontos entre a política em Brasília e essa disputa global, revelando que muitas decisões que parecem locais são, na verdade, peças de um xadrez mundial. E, por fim, vamos apresentar os 2 futuros possíveis para o Brasil e o que está em jogo para você e sua família, dependendo de qual lado vencer essa batalha pela alma do nosso país. Para entender o que está acontecendo com o Brasil, primeiro a gente precisa entender que o mundo hoje está dividido por uma muralha invisível. De um lado, a civilização ocidental. Do outro, o bloco de poder eurasiano, liderado por China e Rússia. A briga entre eles não é por território nem por petróleo. É por uma ideia. Qual é o propósito da vida humana e como a sociedade deve ser organizada? As respostas que eles dão para essa pergunta são tão opostas que um confronto virou inevitável. Vamos começar pelo Ocidente. A ideia que moldou o mundo ocidental, de Lisboa a Los Angeles, pode ser resumida de um jeito simples. Sua vida é sua. Você, como indivíduo, é o ponto central. O propósito do governo, da lei, da sociedade é proteger o seu direito de pensar livremente, de ter suas próprias crenças, de construir sua família, de buscar a sua própria felicidade. Essa visão cria uma separação clara entre vida pública e vida privada. Na vida pública, existem leis que todo mundo precisa seguir para viver em comunidade. Mas na sua vida privada, seus pensamentos, sua fé, suas ambições, sua casa, o Estado não deveria se meter. Essa é a essência da liberdade ocidental. A existência de um espaço sagrado onde você é o único soberano. Agora, o modelo eurasiano enxerga essa separação como uma fraqueza, uma ilusão perigosa. Para eles, não existe vida privada. Tudo está conectado: política, economia, cultura, religião, família. Tudo faz parte de um único campo de batalha, uma visão integral da vida. Nesse sistema, o indivíduo não é o centro. O centro é o coletivo, a nação, o povo ou, como na China, o partido. A felicidade não vem da busca individual. Vem da integração perfeita do serviço a esse corpo maior. Liberdade não é o direito de ser diferente. É a harmonia de cumprir seu papel para o fortalecimento do todo. A autoridade não é vista como ameaça à liberdade. É uma ferramenta essencial para manter a ordem e garantir que todo mundo reme na mesma direção. Por décadas, o Ocidente acreditou que os próprios valores eram universais. Promoveu democracia e direitos humanos pelo mundo, achando que todo mundo secretamente queria ser como eles. Do ponto de vista eurasiano, isso nunca foi visto como um presente. Foi visto como um ataque. Para uma cultura onde tudo é integrado, exportar o jeito de vida americano, os filmes, as músicas, as ideias de liberdade individual, não é intercâmbio cultural. É um ato de guerra. Um ataque político que busca dissolver a identidade e os valores deles por dentro. E foi assim que a Guerra Silenciosa começou. O Oriente passou a enxergar a globalização não como oportunidade, mas como a principal arma de dominação do Ocidente. E começaram a reagir, se fechando, criando o próprio polo de poder para resistir a essa influência. Entender essa diferença fundamental de DNA entre os dois mundos é o primeiro passo para compreender por que o Brasil virou o prêmio mais cobiçado nesse tabuleiro. E é essa disputa que está por trás das manchetes, das crises políticas e das ameaças à nossa liberdade que a gente vai destrinchar agora.
Quem deve moldar o caráter, os valores, a visão de mundo dos seus filhos? Se você acredita que essa é a sua função mais sagrada como pai ou mãe, precisa saber. Existe um projeto em andamento cuja resposta é outra. A resposta deles é o Estado. E a principal ferramenta para colocar esse plano em prática já está sendo implementada em todo o Brasil, disfarçada de progresso pedagógico: a escola de tempo integral. Apresentada como solução moderna para pais que trabalham, a massificação do ensino integral é, na verdade, a ponta de lança da ideologia coletivista em solo brasileiro. O objetivo é simples e brutal: maximizar o tempo que a criança passa sob a tutela do Estado e minimizar o tempo que ela passa sob a influência da família. Essa estratégia não nasceu do acaso. É a aplicação direta de uma teoria radical que hoje domina o pensamento educacional brasileiro, inspirada em autoras como Judith Rich Harris. A ideia central é chocante. A influência dos pais na formação da personalidade de um filho seria praticamente zero. Segundo essa visão, as crianças não são moldadas pela família, mas quase que exclusivamente pela interação com outras crianças da mesma idade. Então, para o Estado formar o cidadão ideal do futuro, o caminho é lógico: remover a criança o máximo possível da influência aleatória da família e inserir ela num ambiente de socialização totalmente controlado. A escola deixa de ser um lugar de aprendizado e vira fábrica de cidadãos. É a inversão completa do modelo ocidental. A família, que era o núcleo primário de proteção, afeto e transmissão de valores, é rebaixada a um papel secundário. No lugar dela, o Estado assume, através da escola, a função de principal educador. E é por isso que projetos como o homeschooling enfrentam uma resistência tão feroz no Brasil. Eles são uma afronta direta a esse plano. Uma reafirmação de que os filhos pertencem à família, não ao coletivo. E para garantir que os pais aceitem essa troca, um ciclo vicioso é colocado em prática. Primeiro, a economia é sistematicamente enfraquecida, empobrecendo as famílias, forçando pai e mãe a jornadas de trabalho exaustivas. Sem tempo, sem recurso para cuidar dos filhos, a escola de tempo integral é oferecida pelo Estado não como opção, como a única saída. É uma armadilha perfeitamente arquitetada. O Estado cria o problema e depois se apresenta como a solução. O objetivo final dessa engenharia social é formar o que dá para chamar de homem coletivo. Um cidadão que desde cedo aprendeu que a identidade dele, os valores dele, o propósito dele, vem do grupo e das diretrizes do Estado, não dos laços familiares. É a materialização, na vida de milhões de brasileiros, daquele ideal eurasiano que a gente acabou de ver: a total integração do indivíduo no coletivo. Essa batalha pela educação, portanto, não é sobre pedagogia. É sobre quem vai ser o dono do futuro do Brasil. A guerra entre essas duas civilizações não acontece só no campo das ideias, como vimos na educação. Ela desce para um nível bem mais sujo e mais perigoso: o da subversão. A estratégia é simples e antiga. Se você não pode convencer um povo a se juntar a você, enfraquece ele por dentro até desmoronar. E é exatamente esse o plano em execução hoje, com o Brasil desempenhando um papel central e trágico: o de plataforma de ataque. Vamos começar pela Guerra do Ópio moderna. No século XIX, o Império Britânico subjugou a China, viciando a população em ópio. Hoje, a China parece ter aprendido a lição e invertido a estratégia contra o principal rival, os Estados Unidos. A gente está testemunhando uma nova guerra do ópio, travada com duas armas de destruição em massa que não deixam cratera, mas destroem uma sociedade de dentro para fora.
A primeira arma é o veneno cultural. Ideologias fragmentadoras, agrupadas sob o rótulo woke, são exportadas e amplificadas. O objetivo é fazer a sociedade ocidental se odiar. Promove-se uma guerra interna incessante entre sexos, raças, classes, criando um ambiente de culpa, ressentimento, paralisia. Uma nação que passa o tempo todo olhando para o próprio umbigo, convencida dos próprios pecados históricos, ocupada em cancelar a si mesma, fica incapaz de identificar e reagir a um inimigo externo real. A segunda arma é o veneno químico. Enquanto a mente é distraída pelo veneno cultural, o corpo social é atacado por drogas sintéticas devastadoras, com destaque para o fentanil. Produzida em massa, com precursores químicos majoritariamente originários da China, o fentanil hoje mata mais jovens americanos do que qualquer outra causa. Uma campanha de extermínio silenciosa que colapsa o sistema de saúde, destrói famílias, desestabiliza comunidades inteiras, gerando lucro para cartéis aliados ao projeto eurasiano. E diante de um ataque tão complexo, a reação americana tem sido lenta e confusa, porque os próprios Estados Unidos estão em guerra consigo mesmos. Os democratas, herdeiros da visão universalista, tendem a tratar os sintomas, não a doença. Encaram o problema das drogas como crise de saúde pública e a guerra cultural como avanço de direitos civis. Para eles, o conflito com a China é primariamente econômico e deve ser resolvido com diplomacia. Já os republicanos da ala trumpista enxergam a situação como uma guerra civilizacional, de vida ou morte. São eles que falam abertamente em envenenamento, que identificam a China como inimigo existencial, que veem a crise cultural e a epidemia de drogas como frentes da mesma batalha. A abordagem deles é de confronto direto, protecionismo, reafirmação dos valores tradicionais americanos. E é exatamente essa segunda visão que a gente vê ganhando força nas ações concretas dos Estados Unidos contra o Brasil ao longo de 2026. O que começou em 2025 como uma tarifa ligada especificamente ao julgamento de Bolsonaro foi mudando de forma. Ao longo do ano, o governo americano renovou a sobretaxa sobre produtos brasileiros. E dessa vez, a justificativa oficial não falou mais só do julgamento de um ex-presidente. Falou em censura institucionalizada, atribuída diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Falou em detenção de pessoas pelo exercício da liberdade de expressão e em bloqueio de conteúdo digital, como ameaças à segurança e à economia americana. Repara na mudança de tom. Não é mais só sobre um processo judicial específico. É sobre as instituições brasileiras como um todo, sendo tratadas, oficialmente, como um risco. Isso é exatamente o tipo de escalada que a ala mais dura da política americana defendia desde o início. Tratar o Brasil não como parceiro com um problema pontual, mas como parte de uma ameaça estrutural, alinhada ao bloco que eles consideram inimigo. E é aqui que o papel do Brasil se torna absolutamente central e perigoso. Com um governo que se alinha diplomaticamente ao bloco eurasiano, o Brasil deixou de ser a barreira de contenção do narcotráfico na América do Sul para se tornar o principal trampolim. A afirmação é grave, mas os fatos sustentam. Vastas porções do território nacional estão sob controle de facções criminosas que lavam dinheiro e operam com a proteção ou a conivência de regimes aliados da China e da Rússia, como Venezuela e Bolívia. Essas facções transformaram o Brasil no corredor logístico mais importante para a exportação de drogas, incluindo os componentes do fentanil, que viajam até o México antes de cruzar a fronteira americana. Para o projeto eurasiano,
Essa dinâmica é perfeita. Um governo brasileiro alinhado a eles não tem incentivo real para combater um narcotráfico que, no fim das contas, enfraquece o maior adversário deles, os Estados Unidos. Permitir que o Brasil vire um narco-estado funcional é uma jogada de mestre da guerra híbrida. E com isso, a conclusão é inevitável e assustadora. O Brasil deixou de ser parceiro estratégico para se tornar um problema de segurança nacional para os americanos. Não somos mais vistos como aliado distante. Somos vistos como uma plataforma instável e conivente, que serve de base para uma operação de envenenamento em massa contra a maior potência do Ocidente. E quando os Estados Unidos perceberem a totalidade desse risco, a reação deles pode ser imprevisível e drástica, colocando o futuro do nosso país ainda mais em jogo. Os primeiros sinais dessa reação, aliás, a gente já está vendo, nas tarifas, nas sanções, na linguagem cada vez mais dura vindo de Washington. Ao longo dessa análise, a gente destrinchou as camadas de um conflito que, embora silencioso, define o nosso tempo. Partimos da constatação de que o mundo vive uma guerra entre duas visões incompatíveis: a da liberdade individual, defendida pelo Ocidente, e a do controle coletivo, imposta pelo bloco eurasiano. Mostramos como essa guerra já chegou ao Brasil, mirando o coração da nossa sociedade, a educação dos nossos filhos, com um projeto que busca substituir a influência da família pela do Estado. Em seguida, expusemos a face mais sombria dessa disputa: como o Brasil foi transformado em arma, servindo de plataforma para o narcotráfico e para estratégias de subversão que colocam o país como risco à segurança dos Estados Unidos. E com as informações mais recentes, vimos que essa pressão não é mais teórica. Ela já aparece em tarifas concretas, em ordens executivas, numa linguagem oficial americana que mira diretamente as instituições brasileiras. Diante disso, a conclusão parece inescapável. O Brasil está sendo ativamente puxado para fora do bloco ocidental. Essa colonização de valores não é uma possibilidade futura. É um processo em andamento e em estágio avançado. A cada dia, nossas instituições, nossa cultura, nossas leis são sutilmente reescritas para se alinhar não mais com os princípios de Washington, Paris ou Londres, mas com os de Pequim e Moscou. Se esse processo de desconexão se completar, os cenários para o Brasil são sombrios. A primeira consequência é econômica. A gente perde não só mercados, mas o acesso a todo um ecossistema de tecnologia e inovação ocidental, trocando parceria por submissão. Depois vem o fim das liberdades mais básicas. A liberdade de expressão, já sob ataque, seria extinta, substituída por um sistema de vigilância onde criticar o poder vira crime. A liberdade religiosa seria suprimida, porque toda lealdade que não for ao Estado passa a ser vista como ameaça. Culturalmente, a gente seria isolado. E o alinhamento geopolítico final seria com o eixo do autoritarismo mundial: China, Rússia, Irã. O Brasil deixaria de ser o gigante do Ocidente para se tornar o maior protetorado do Oriente. Ainda existe uma chance de reverter esse processo? Existe, mas ela é pequena. Exige uma consciência e uma coragem que a maioria dos brasileiros, anestesiada pela propaganda e pelas dificuldades do dia a dia, ainda não demonstrou. O que a gente vê aqui, portanto, vai muito além da política. É a linha de frente da grande divisão do mundo. Um embate tão profundo entre civilizações que alguns analistas já discutem a possibilidade de uma terceira guerra mundial não mais como ficção, mas como um horizonte provável. Essa análise não foi um exercício de futurologia, foi um alerta. A guerra pelo futuro do Brasil já começou.
E a pergunta que fica para cada um de nós é decidir de que lado da história a gente vai lutar, antes que essa escolha seja feita por nós. Se essa análise te fez enxergar as manchetes de um jeito diferente, deixa seu comentário e compartilha com quem também precisa entender o tamanho real dessa disputa. Eu sou Gustavo Santos, até a próxima.